Hello English students, welcome to your English class number 26. You are on the basic level. Very good, open your PowerPoints and go straight to slide number 2. Interjections. Muito bem, nós vamos ver aqui interjeições, né? Nós temos várias em português e aqui nós vamos listar as principais da língua inglesa. Então vamos ver do que se trata. Interjeições expressam algum tipo de emoção. Elas não têm uma função gramatical, portanto, não são parte obrigatória de uma frase e podem ser omitidas, da mesma maneira que podem ser ditas sozinhas. Veja exemplos de interjeições em inglês. Vamos lá, nós começamos com a wow, né? Então esse é o som dessa palavra aqui, W-O-W, em inglês tem som de wow. Então é aquele wow de português, né? Nossa, né? Expressa alegria, surpresa, entusiasmo, emoção, wow. Então, temos dois exemplos aqui que nós usamos essa interjeição. O example number 1, wow, you look so beautiful, né? Que acho que é o mais comum quando a gente vê alguém que tá muito bonito ou vê algo muito bonito, a gente fala, wow, que lindo, né? Então, essa frase, né? Wow, you look so beautiful. Example number 2, wow, this place is amazing. Wow. Ok? Próximo exemplo, nós temos o ouch. Então, essa palavrinha aí, O-U-C-H, em inglês tem som de ouch, né? Então, esse é o som que eles usam para expressar dor. Seria correspondente ao nosso I em português, né? Então, temos dois exemplos aqui. Example number 1. Ouch, that hurts. Example number 2. Ouch, he broke his leg. Então, o primeiro exemplo é uma coisa que aconteceu com você, né? Ouch, ai, doeu. Né? Isso dói, isso machuca. Ouch, he broke his leg, quando a gente tá vendo assim, alguém que tá se machucando, aí você fala, ai, né? Tipo, você sente a dor em você. Então, o exemplo número 2 se trata disso. O terceiro é well, que seria o bem em português, né? Quando a gente começa uma frase, assim, a gente usa esse well, né? In English e o bem em português. Example number 1. Well, I have nothing to say. Bem, eu não tenho nada a dizer. Example number 2. Well, I'll leave you alone. Bem, vou deixá-los em paz. Ok? Let's go to slide number 3. Nós temos aquela interjeição que indica nojo, né? Então, em português é eca, em inglês é ew. Então, esse EWW, o som é ew. Ok? Então, example number 1, ew, this is disgusting. Ok? Isso é nojento. Ew. Example number 2, ew, that smells. Isso fede. Smell você vai ver que é cheiro, né? Mas se você falar só smells, quer dizer que fede. Se tem cheiro bom, você tem que falar smells good. E se você quer dar uma ênfase que o cheiro é ruim, você pode falar that smells bad. Ok? Muito bem. Aí o próximo é o on, né? Esse som que tem o AWW em inglês, on, correspondente ao nosso em português. É dito quando se depara com algo fofo, comovente ou amável. Example number 1. Oh, you're so cute. Oh, você é tão fofo. Example number 2. Oh, I love panda bears. Então, oh, eu amo ursos panda. Gosh, né? É uma abreviação do oh my god, né? O meu Deus, em português. Podendo também ser dito como nossa. Nossa senhora. Example number 1. Gosh, I didn't know that. Meu Deus, eu não sabia disso. Example number 2. Gosh, I'm late. Nossa, tô atrasado. E aí, nós temos mais uma aqui para encerrar, que é a darn. Darn. No português é traduzido como droga ou caramba. Expressa surpresa, raiva ou reprovação.
Então, example number 1. Dan, I forgot my wallet. Droga, esqueci a carteira. Example number 2. Dan, I can't believe we're gonna lose. Caramba, não acredito que iremos perder. Ok, gente? Então, essas foram as interjeições em inglês. Elas têm um som, às vezes, parecido com o português, às vezes nem tanto. Mas é legal vocês aprenderem também, se vocês estiverem falando com algum estrangeiro no celular, né, em inglês, você pode usar essas interjeições também. Quando a gente fala on, né, você escreve o W, o AWW, né, para poder ter um som que eles entendam, que eles saibam do que é. Seguindo em frente, nós temos slide number 4. A dialogue, a conversation, né? Tem uma conversa porque tem 3 pessoas na conversa. Richie, Julia e Kevin, né? Então, são 3 pessoas. A Julia participa de toda a conversa e o Rich e o Kevin, eles se dividem na conversa. Então, vamos lá. Eu vou ler, eu não vou ficar falando o nome dos personagens. Vocês acompanham aí, tá bem? Vamos lá. Hi, I'm Richie. Nice to meet you. Are you new here? Hi, I'm Julia. Nice to meet you too. Yes, I'm actually new in town. You don't say. Where are you from? I'm from Brazil. Really? That's so cool. You guys speak Spanish in Brazil, right? No, we speak Portuguese. Oh, really? I didn't know that. Your English is perfect though. Thanks. Oh, this is my friend Kevin. Kevin, this is my new friend from Brazil, Julia. From Brazil, right? Cool. Nice to meet you. So, what brings you to the States? I'm doing Masters in Political Science at UCLA. Wow, pretty and smart. Thanks for the compliment. I mean it. Can I have your number so we can hang out? I can introduce you some of my friends. That would be nice. Ok, muito bem. Então acabamos aqui essa conversa. Temos algumas palavras novas aí em vermelho com a tradução ao lado em azul. Moving forward, seguindo em frente. Nós vamos falar sobre lugares, né? Então, alguns exemplos de lugares. Vamos lá, a gente começa aqui com city, né? Que é cidade. Example, big cities are usually polluted. Né? Cidades grandes são normalmente poluídas. Town também significa cidade. Só que quando a gente fala city, normalmente a gente está se referindo a uma cidade grande. E quando a gente fala town, a gente se refere a uma cidade pequena. Então, mesmo que a gente fale que town é cidade pequena, já é muito comum você ouvir falar small town e big city, né? Então, parece redundante, né? Mas é muito comum eles utilizarem assim, um modo deles se comunicarem assim mesmo. Então, inclusive no exemplo tem, né? I lived in a small town. Né? Vivi numa cidade pequena. Building significa prédio ou edifício. Countryside. Countryside é interior. Né? Country é país. Countryside é o interior, então tem essa diferença aí. Então, se a pessoa fala assim, I live in the country, quer dizer que ela não tá dizendo eu moro no país, quer dizer que ela mora no interior, I live in the country. E aí nós temos um exemplo, my family is from the countryside. Minha família é do interior. Coast é costa, né, o litoral. Example, we should take a trip through the coast. Nós deveríamos fazer uma viagem através do litoral.
Farm é fazenda. Example, we grew up on a farm. Nós crescemos em uma fazenda. Ranch é rancho, sítio. They bought a ranch few years back. Eles compraram um rancho, né, há alguns anos atrás, ou poucos anos atrás. Downtown ou city center. Os dois significam centro da cidade, tá? Então, downtown e city center são a mesma coisa. Example, all good shops are downtown. Todas as lojas boas estão no centro da cidade. E aí, field é campo. Island. Muita atenção, gente. Island, você não pronuncia o S. Não pode falar Island, nem Iceland. É island, ok? Island. Que é ilha. E forest. Forest é floresta, tá? Nos Estados Unidos é muito comum eles chamarem de woods também, né? Woods seria o plural de madeira, mas quando eles querem se referir à floresta, eles vão falar woods. Alright? Woods, eu acho que você pode traduzir mais como no mato, assim, he lives in the woods, ele mora no mato, tipo, num lugar afastado, né, no meio da natureza. Very good. Let's go to slide number 6. Aqui tem uma matéria muito legal, que é comparando os nomes dos filmes em inglês com a tradução feita aqui no Brasil. Então vocês vão ver que tem uns nomes muito malucos que não tem nada a ver. Então nessa partezinha pequenininha, primeiro trecho da matéria, a gente vê os filmes que mantiveram a tradução. São bem poucos e a maioria deles são desenhos. Então, normalmente os desenhos eles mantêm o nome original. Quando é um filme comum, né, normal, eles constantemente trocam o nome e aí a gente vai ver uma listinha aqui também. Então, vamos começar pelos filmes que mantiveram a tradução. O primeiro filme é A Branca de Neve e os Sete Anões, que fica Snow White and the Seven Dwarfs. Okay? É exatamente a mesma tradução. A Bela e a Fera, The Beauty and the Beast, tradução perfeita. Guerra Mundial Z, World War Z, tradução correta. O Dia Depois de Amanhã, The Day After Tomorrow, certinho. O Rei Leão, The Lion King. Procurando Nemo, Finding Nemo. Velozes e Furiosos, Fast and Furious. Ok, então esses foram que fizeram a tradução literal, né, dos nomes dos filmes. E agora nós vamos ver uma lista bem maior, que são traduções diferentes. E isso é só uma pequena lista, porque tem muito filme mesmo, que é esse caso, né, que foram traduzidos com títulos totalmente diferentes quando vieram para o Brasil. Então vamos começar. A gente tem aqui o filme em português, A Espera de um Milagre. O título original em inglês está em vermelho, esse The Green Mile, que significa a milha verde. Olha só, não tem nada a ver. Tubarão. Em inglês, o título original é Jaws, que significa mandíbulas. Meu Primeiro Amor. O título original é My Girl, que significa minha garota. Entrando numa Fria. Meet the Parents, né, que significa conhecendo os pais, conheça os pais. Então, também bem diferente. A Noviça Rebelde, The Sound of Music, o som da música. Bonequinha de Luxo, Breakfast at Tiffany's, né, que significa café da manhã na Tiffany. Então, o título original é Breakfast at Tiffany's, mas no Brasil o filme foi lançado como Bonequinha de Luxo. Carga Explosiva. O nome em inglês é The Transporter, que significa o transportador. Idas e Vindas do Amor. Em inglês é Valentine's Day, né? Que significa Dia dos Namorados. Jogos Mortais. Em inglês, o título original é Saw, que significa serra. Se Beber Não Case, em inglês The Hangover, que significa a ressaca.
Pânico, em inglês, Scream, que significa grite. Então, o título original do filme Pânico é Scream. Todo Mundo em Pânico. Em inglês, o nome desse filme é Scary Movie, que significa filme assustador. Esqueceram de Mim. O título original do filme é Home Alone, que significa sozinho em casa. O Poderoso Chefão, The Godfather, que significa o padrinho. O Terno de 2 bilhões de dólares, The Tuxedo, que significa o terno. Esse foi o que menos mudou, né? Eles só aumentaram um pouquinho o nome do título. Mas tem alguns que realmente não tem nada a ver. E vários, né? Pelo menos eu acho que a maioria deles acabaram tendo uns nomes melhores, né? Do que se fosse traduzir o nome literal, né? Tem alguns que ia ficar muito nada a ver. Mas muito bem, então falando em filmes, a gente tem um textinho aqui contando a história de um filme, que é um dos filmes que estavam lá na lista, o Meet the Parents. Então vamos lá. The movie Meet the Parents, Entrando numa Fria, is a comedy where Ben Stiller plays Greg Fokker, a male nurse who is going to meet his girlfriend's parents before he proposes. He does everything to try to impress her family, especially her father, played by Robert De Niro. But of course, everything goes wrong. The comedy was so successful that they created 2 other movies, Meet the Fockers, Entrando numa Fria Maior Ainda, and Little Fuckers, Entrando numa Fria em Família. It's a great option if you are looking for a funny movie that makes you laugh hard. Alright, então temos um vocabulário aqui dessas palavras em vermelho. A tradução está embaixo aqui no final desse slide. Very good. Seguindo em frente, nós temos slide number 8, new verbs. Então aqui nós temos 2 verbos novos, o verbo buy e o verbo sell, né? Comprar e vender. Buy and sell. Então, os 2 verbos são irregulares, que significa que eles ficam diferentes, né, quando vão para o passado. Então, vamos ver aqui, ó, o verbo to buy, ele significa comprar. No passado, ele vira bought. Então, prestem atenção que a pronúncia é diferente, né, da escrita. Então, fica bought. Temos 2 exemplos aqui de frases com esse verbo. Example number 1. They bought a boat. Eles compraram um barco. They bought a boat. Example number 2. I love to buy shoes. Eu amo comprar sapatos. I love to buy shoes. Verbo sell, vender, passado, sold. Exemplo número 1. I will sell my car. Eu venderei meu carro. I'll sell my car. Example number 2. They sold the house. Eles venderam a casa. Ok? Então, esses são os verbos da semana. E slide number 9, nós temos aí o vocabulário do vídeo, né? Um vocabulário até que extenso. Então, deem uma olhadinha, tem bastante palavra nova, bastante palavra importante para vocês aprenderem, tá? Então, olhem com carinho, estudem direitinho e nos vemos na aula ao vivo. Beijão, tchau, tchau!